Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. 20 de janeiro de 2025, segunda-feira, 30 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto, mas não se iluda, ela vai subir até os 33. Nós temos uma manhã nublosa, a possibilidade de chuva nesse momento é de 20%. A umidade relativa do ar está em 50% e ela está caindo rapidamente. E é o verão brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, e nós estamos aqui no norte do estado de São Paulo, muito próximo do estado de Minas, né? 100 quilômetros do estado de Minas aí, e um pouco mais distante da capital de todos os mineiros, que é Belo Horizonte, né? Mas passando daqui para poder falar algumas coisas a respeito de duas coisas que a gente não tem como deixar de falar, que são os escorpiões e os mosquitos Aedes aegypti. Os escorpiões estão nesse tempo de chuva, nesse tempo de muito calor, muito abafado. Os escorpiões acabam ficando debaixo daqueles escombros, restos de construção civil, aqueles restos de material de construção, né? Que fica aí no fundo de casa, telha, tijolo, madeira, lata velha, aqueles negócios que a gente fica falando que vai usar um dia, mas nunca usa, né? Que a hora que vai usar já está tudo apodrecido e não tem jeito nem de usar. Então, os escorpiões aproveitam dessa situação, e o mosquito Aedes aegypti, que causa a dengue, a zika e a chikungunya. E se essa fêmea do mosquito Aedes aegypti estiver infectada com a dengue hemorrágica, a possibilidade de morte eleva muito mais, tá bom? Então, passando aqui para poder falar para você que você tem que cuidar, você que cuide do centro aí da sua casa, do terreno da sua casa, dentro da sua casa, você que tem que cuidar do seu patrimônio aí, da sua residência ou da sua propriedade, né? Então, fica tranquilo que a prefeitura não vai entrar aí para poder fazer limpeza, tá? Você precisa tomar isso. Mas tem gente que não tem condições de fazer, então aí precisa contratar uma pessoa para poder fazer, ou pedir para um parente um favor de fazer essa limpeza para que você evite ser picado pelo mosquito Aedes aegypti e pelos escorpiões, tá bom? Uma outra coisa aqui, e isso aqui está muito relacionado ao que eu vou falar hoje, a palavra que eu vou falar hoje, a respeito de ser ensinável, tá? Tem gente que anda desafiando. Ontem, um calorão daquele, e alguém saiu para poder caminhar, fazendo exercícios ao ar livre, a 1 hora da tarde. Aquele solão, aquilo que estava abafado ontem, e essa pessoa já de idade resolve que está em condições de sair fazendo exercício nesse horário. Então, presta bem atenção nesse conselho. Não faça exercício entre 10 e 16 horas. Não é aconselhável, tá? Ao ar livre, você não deve fazer exercícios entre 10 e 16 horas. Pronto. Pode fazer dentro de casa? Pode. Pode fazer na academia? Pode também. Pode fazer na academia do prédio? Pode. Mas ao ar livre não. Por causa da insolação, por causa de uma desidratação. E estando dentro de casa, você toma uma aguinha, tem uma garrafinha d'água, não tem a queimadura da pele, que pode causar câncer de pele, né? Então, será possível que não vamos encontrar pessoas ensináveis? Essa é a palavra de hoje, tá? Procura-se pessoas ensináveis, né? Aquelas que a gente fala assim, como é que pode, né? Vai chegar até quando essas pessoas não vão querer ser ensináveis? Esse momento que a gente está vivendo, um momento que muitas pessoas estão dizendo por aí, onde estão os ensináveis? Ontem nós colocamos aí um tema a respeito de sementes, e todo mundo falou que tem gente aí que semeou muita coisa ruim e hoje está colhendo coisa ruim. Mas eu quero dizer para você aqui uma coisa. Se você se tornar, mesmo adulto, ensinável, fica mais fácil para você viver. Mesmo que você esteja num asilo, na casa de repouso, numa creche de idoso,
Veja o que o salmista escreveu no Salmo 119, versículo 66. Muitos atribuem esse salmo a Davi. Outros que são entendidos estão dizendo que as palavras, o modo que ele coloca as palavras não foi Davi. Mas o salmista diz assim, dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Salmo 119, versículo 66. Olha o que o salmista está falando. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. A coisa mais difícil que está para se fazer hoje, em 2025, 2024, 2025, está começando agora, é encontrar pessoas que são ensináveis, sabe? Pessoas que se deixam ser ensinadas. Pessoas que reconhecem que durante todo o tempo que vão viver sobre a terra, precisam ser ensinadas. Existem pessoas que, quando a gente fala do Evangelho de Jesus Cristo para elas, falam assim, nossa, se eu tivesse ouvido isso antes. Se eu tivesse aprendido isso antes. E você vê no rosto daquelas pessoas aquela situação de dizer assim, falhamos. Deixamos passar muito tempo para poder dizer para as pessoas que elas precisam mudar. Que precisam de algumas tomadas de decisões que muitas vezes não são fáceis. Principalmente para aqueles que já se acham vividos e que não gostam de ser ensinados, né? Não são ensináveis. Essa é a busca realmente. Esse é o tema de hoje. Pessoas que se dispõem a ser ensináveis. Pessoas que muitas vezes passaram a vida tentando fazer o seu melhor, mas não conseguem. Aí você fala assim, Jesus está voltando e muitas pessoas ainda estão passando por dificuldades, por problemas, por necessidades, sem ouvir a palavra de Deus. Alguém me disse, e disse acertadamente, como é que vamos fazer? Como é que essas pessoas vão fazer quando chegarem no céu, se depararem com Deus que sabe fazer pergunta? Às vezes a gente fica pensando que a responsabilidade é somente daqueles que estão lá na frente, né? Aqueles que sobem lá no púlpito, palanque, palco, sei lá, como você entende, hein? Mas nós vivemos um tempo de crenças que são muito bagunçadas. Gente que está achando que vai chegar no céu e vai achar a porta aberta e vai embocar para dentro. Como diz o mineiro, né? Vai embocando aí que vai estar tudo certo. Não é assim. Se uma pessoa crê que todos devem ser punidos pelos seus erros, ela sempre achará normal não perdoar e se vingar por coisas erradas. E está cheio de pessoas que estão assim, né? Que acham que aqueles que erraram, que deu problemas, precisam ser punidos. E eu não estou aqui para poder passar a mão na cabeça de ninguém. Eu só estou dizendo para você que se você não aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, você não vai entrar no céu. Não vai. Não adianta teimar, porque não vai. Lá a porta não está aberta e a porta é estreita. A porta precisa ser aberta. E vai ter na porta do céu um Deus para poder dizer aqui não ou aqui sim. Nós todos, seres humanos que estamos passando sobre a terra, ou que já passaram e que vão passar, estamos debaixo de duas frases que regem as nossas vidas. Vinde benditos de meu Pai,
ou apartai-vos de mim, malditos. Essas são as duas frases. No dia do julgamento não haverá desculpa, tá? Principalmente para você que está ouvindo essa palavra hoje. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Arrepender-se dos seus maus caminhos, dos seus pecados, das suas atitudes, da sua forma de viver. Arrepender-se. E aí você fala assim, mas eu não tenho pecado. Pecou. É a Bíblia que fala. Aquele que diz que não tem pecado, acaba de pecar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não vão estar na presença de Deus, mesmo aqueles que se acham bonzinhos aqui na terra. Por mais que você esteja fazendo coisas boas aos olhos dos homens, pode ser e existe a possibilidade dos céus não estarem aplaudindo as suas atitudes. Porque em detrimento de umas outras situações, você está sendo ou querendo ser merecedor de aplausos em um quesito. Nós precisamos de Jesus. Eu e você precisamos de Jesus. Nós precisamos ser ensináveis. Por isso que o salmista está dizendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Confiar nos mandamentos do Senhor e fazer um pedido para que Ele continue cuidando da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Que Ele continue no controle das nossas vidas. Aquela oração que nós normalmente chamamos de Pai Nosso, ela é bem uma oração real para os dias de hoje, mas que é feita como se fosse alguma coisa repetitiva, sabe? Sem refletir naquilo que está se falando. O pão nosso e o Pai Nosso é para todos. Basta que você o aceite como Pai por intermédio de Jesus Cristo. Só vai ter Deus como Pai aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como Filho, como irmão, como Senhor e Salvador das suas vidas. Aqueles que não aceitam Jesus não estarão no céu. Lá não há conflito. Você não consegue aceitar Jesus? Então, dificilmente você terá uma outra oportunidade de ouvir essa palavra e entender. Do jeito que eu estou falando aqui, com essa simplicidade, porque eu poderia rebuscar aqui um monte de palavras e fazer assim alguma coisa muito cheia de 9 horas, né? E você não entenderia nada daquilo que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo para você é a realidade de todo ser humano. Ninguém que passar ou que passou sobre a terra vai entrar nos céus se não for através de Jesus Cristo. Ele disse assim, o meu Pai só pode ser acessado, só pode ter acesso ao meu Pai, só pode chegar até o meu Pai aqueles que entrarem por mim. Por quê? Porque eu sou o caminho. Não existe dois, é um só. Eu sou a verdade. Não existe duas verdades, uma verdade só. E eu sou a vida. E essa vida transcende ao tempo terreno. Ela é eterna. Então, se você não o aceitar, você não terá. Presta bem atenção nisso que eu estou falando para você. Algumas pessoas depois vão querer saber algumas coisas e eu estou falando aqui. Você não precisa pedir depois informação, porque já está sendo falado. Não existe de maneira nenhuma uma segunda chance. A Bíblia é clara em dizer: está destinado ao homem, está proposto ao homem, está determinado ao homem morrer uma só vez.
vindo depois disso o juízo. Existem algumas situações que as pessoas se acham tão boas que pensam que ao passar para o outro lado, elas já estarão num outro patamar. Isso não é real. Não é real. Morre e vai se encontrar com um Deus que sabe fazer pergunta. E o pior de tudo, ele já sabe a resposta. Mas a minha pergunta para você é: você quer aceitar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida? Pedir perdão dos seus pecados? Do tempo que você andou longe dele? É isso. Ser ensinável é isso. Por isso que o salmista estava dizendo: dá-me sabedoria, dá-me conhecimento, pois eu confio nos teus mandamentos. O teu mandamento é esse. Qual é o mandamento de Jesus para todos nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. É isso. E crer que Deus, presta atenção, você tem que falar com a sua boca, tá? Você precisa declarar isso. Que Jesus nasceu aqui na terra, da Virgem chamada Maria. Viveu aqui entre nós. Foi morto. Ao terceiro dia ressuscitou. 3 dias ele passou. Ao terceiro dia ressuscitou. Está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Se você confessar isso com a tua boca, e você crê que no seu coração, crê lá dentro, no seu coração, que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, ele Jesus, você vai ser salvo. Por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho, entrega as suas necessidades, a tua falta de sabedoria, de conhecimento, ao Senhor. E Ele tudo fará. Tá bom? Então preste atenção. A primeira coisa que você precisa é ser ensinável. Tem gente que não gosta de ser ensinado. E aí, aqueles que não gostam de ser ensinados, muito dificilmente vão ouvir e entender a palavra que está sendo falada. Tá bom? Se você quiser, se for desejo do seu coração, e eu não estou convidando você para nenhuma denominação, não estou convidando para você mudar de igreja, não estou. Estou dizendo para você que se você aceitar a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida, vai ser a melhor escolha que você fez durante toda a sua existência. Tá bom? Hoje é segunda-feira, nós vamos fazer um pouquinho mais rápido, porque a correria está aí, né? Apesar de ser feriado em Ribeirão Preto, muitas outras cidades não são, e aí nós estamos correndo, fazendo a nossa parte, tá? Então, hoje nós vamos orar, e eu vou orar pelos meus, para aqueles que eu tenho colocado aqui, né, na minha relação, e você ore por aqueles que te pediram oração. E eu vou somar a minha fé e a minha oração junto com você. Para que Deus, e não é quantidade de oração, não é qualidade de oração, são palavras que eu poderia colocar aqui como rebuscadas, né? Rebuscadas de muitas falas fáceis. Eu gosto de uma oração que eu já falei para vocês aqui, que um garoto que já passou para a eternidade fazia, e ele falava assim: olá Deus, aqui é tal pessoa. Será que existe esse entendimento aí na sua vida? Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui que eu havia colocado. Eu falei, eu não vou colocar, mas eu acho que convém colocar. Veja aqui essa imagem que eu recebi ontem. Olha o que está escrito: Senhor, por favor, dai paciência aos que não me suportam.
pois eu não tenho intenção nenhuma de melhorar. E com a idade, a tendência é piorar. Olha que situação. Eu não ia colocar não, mas eu achei interessante essa imagem que eu recebi ontem. Senhor, por favor, dai paciência aos que não me suportam, pois eu não tenho intenção nenhuma de melhorar. E com a idade a tendência é piorar. Então está pedindo a Deus que dê paciência para aqueles que não estão suportando eles. E aí você fala assim, esse sujeito é ensinável? Não é. Não é. Tá bom? Vamos à oração? Não queira ser igual àquele sujeito, não, tá? Aceite Jesus. Muda de vida. Aprenda a aprender com o Senhor. E Ele vai fazer tudo melhor na sua vida. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nesse momento muitas pessoas oram pedindo perdão dos seus pecados, pedindo para que o Senhor os aceite como filhas e filhos queridos que são. Por isso nós te pedimos, somamos a nossa oração juntamente com eles. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa os pecados, faça com que eles possam estar com os pés firmados na rocha que é Cristo, que eles possam entender a palavra que está sendo pregada e que a mudança no coração de cada um deles seja efetiva e constante a cada dia, até a estatura de varão perfeito. Eu oro para que o Senhor aceite a cada uma dessas pessoas como filhas e filhos queridos, perdoando os seus pecados e firmando-os na palavra a cada momento. É a minha oração em nome de Jesus. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro também pela irmã Maria Dourado e a sua família, a Isabela, o Miguel, a família deles também, a Dona Neia, o senhor Fernando. Eu oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias. Oro pelo Eduardo, que continua recuperado ali em Piracicaba, a avó Neuza, a sua filha Sandra, os netos Pedro e Vitor. Que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família, guardando, livrando de todo mal, de todo acidente, de todo perigo, de toda astuta cilada do inimigo. Eu oro também pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. As crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão de férias, recarregando suas baterias para o ciclo educacional 2025. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que são ou que estão doentes, acamados, hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação em suas casas, aqueles que estão nesse momento passando por processo de drogadição, alcoolismo, que estão em situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, de possessão, de depressão, que é onde estiver um espírito maligno alojado. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus esse espírito maligno e dê momentos de lucidez para essas pessoas, para que possam decidir a quem eles querem servir e a quem eles querem honrar. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida para que todos aqueles que se achegarem até nós possam ver a bênção do Senhor repousando sobre as nossas vidas, que pode ser transbordada sobre a vida de cada um deles também. Oramos por aqueles que são empresários, empreendedores, empregadores, aqueles que são empregados e, em especial, aqueles que estão buscando uma vaga de emprego nesse ano de 2025 que está tão complicado conseguir homens e mulheres capacitados para poder exercer as funções que ora se destinam a esses homens e mulheres. Eu oro para que o Senhor dê graça, dê paz, dê saúde, dê prosperidade aos empresários e empreendedores, aqueles que são microempresários, geradores de emprego, que possam ter sabedoria para conduzir os seus empreendimentos e fazer o melhor nesse tempo de grandes dificuldades. Eu oro e abençoo o Brasil, oro pelo estado de São Paulo, oro em especial pela cidade de Ribeirão Preto. Coloque as tuas mãos e abre a mente e o coração do novo prefeito para que possa fazer e que as suas atitudes, seus feitos,
estejam em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Eu oro para que tenha paz em Ribeirão Preto, para que tenha paz no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Uma grande segunda-feira para você, ainda que seja feriado só em alguns lugares, mas que você que está trabalhando seja abençoado. Você que está descansando, que tenha bênção também nesse descanso desta segunda-feira. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.